É muito gostoso olhar para trás e enxergar esses 7 anos e meio de refúgio e encontrarmos a generosidade do Senhor nas nossas vidas. E tantos testemunhos, tantas e tantas histórias que nós já vivemos juntos. Momentos onde pessoas abriram mão de si mesmas em favor do próximo. Momentos onde o Senhor se derramou sobre nós de forma tremenda, plena, abundante, com milagres, com sinais, com maravilhas. Momentos de construção de um prédio para o outro, onde tinta, de forma milagrosa, continuou saindo da lata ou do rolo. Momentos onde pessoas abriram mão daquilo que era dela para se tornar do outro. Nós presenciamos forno sendo ofertado, presenciamos máquina de lavar louça sendo ofertada, presenciamos um carro sendo ofertado. Uma vez no prédio antigo, uma das líderes não tinha como ir de um lugar para o outro, e algumas pessoas se compadeceram dessa situação, montaram um grupo secreto, e depois de um culto, num determinado momento, chamamos essa pessoa e levamos ela até o lobby. De repente parecia a Porta da Esperança. Quando chegou no lobby, aquele gol com o pisca ligado e aquela pessoa recebendo aquela oferta. Presenciamos momentos onde pessoas que haviam passado por situações tão duras, recebendo dinheiro para sair de férias. Presenciamos situações onde pessoas por inúmeras vezes foram de uma casa para outra levando comida, alimento. E essa tem sido a história do refúgio por 7 anos e meio. Onde pessoas de fato estão abrindo mão delas mesmas em favor do reino, em favor do próximo. Até essa televisão que a gente tem ali no lobby é uma televisão que foi tirada da sala de estar de uma família que decidiu ofertar para a igreja. E por um tempo eles ficaram sem televisão. Eu me lembro de uma outra irmã que apareceu com uma geladeira, ofertou para a igreja. E aí 1 semana, 2 semanas depois, não me lembro quanto tempo, alguém chegou para mim e falou: pastor, eu estou sem graça de falar isso, mas eu fiquei sabendo que a irmã que ofertou a geladeira está sem geladeira. Eu falei: como assim está sem geladeira? Não, ela ofertou a geladeira da casa dela e está sem geladeira. Eu falei: meu Deus do céu, devolve a geladeira para ela. E aí nós devolvemos a geladeira para ela porque ela estava sem geladeira. E o Senhor tem sido tão gracioso no nosso meio. E é importante nós entendermos de fato por que é que nós praticamos a generosidade. Por que é que nós praticamos esse dar, ou melhor, nos dar ao próximo. E não teria como nós falarmos, nós entrarmos em uma série para falarmos das práticas cristãs e não falarmos a respeito da generosidade. Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 3 em diante. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Na hora que a pastora Sheila falou para nós abrirmos em 1 Timóteo, eu falei: não, ela vai pregar a minha palavra. Graças a Deus foi um capítulo antes. Deus é bom, obrigado, querida. Capítulo 6, do versículo 3 em diante, diz assim. Vamos ler hoje. Essa palavra, ela vai ser dividida em 2 domingos, então esse é o primeiro domingo dela, amém? O domingo que vem nós vamos concluir aquilo que o Senhor está falando. Então hoje, que o Senhor possa nos dar, de certa forma, um fundamento a respeito daquilo que quer dizer generosidade, em nome de Jesus. Então, do versículo 3 em diante diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, é enfatuado
nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras que nascem em inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pode se sentar. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. Timóteo foi deixado em Éfeso pelo próprio Paulo para combater algumas doutrinas que estavam sendo distorcidas e transvertidas de certa forma, que Paulo havia recentemente ensinado. E se nós não entendermos o pano de fundo que há por trás dessa situação, nós com dificuldade vamos entender o que estes versículos querem dizer. Quando Paulo deixa Timóteo em Éfeso, e ele sabe que havia ali uma confusão de entendimentos, Paulo estava ali pedindo a Timóteo para combater o que se chama gnosticismo. E amados, é muito engraçado como as coisas se repetem. É muito engraçado como aquilo que é errado, muitas vezes, continua sendo errado, depois de anos e anos e anos e anos. Nós estamos aqui 2000 anos depois, e nós podemos encontrar esse tal de gnosticismo no meio de nós, ou no meio dos evangélicos. Espero que não no meio de nós, em nome de Jesus. Pastor, o que é gnosticismo? Bom, já que você perguntou, eu vou responder. Gnosticismo é uma mistura de entendimento do que diz respeito à palavra de Deus. Eram mestres que estavam misturando a doutrina dos apóstolos, ou seja, a palavra de Deus, aquilo que Jesus havia vivido, aquilo que Jesus havia ensinado, e eles pegavam aquilo e eles linkavam com alguns versículos do Antigo Testamento, ou isolavam versículos do Antigo Testamento, e começavam a ensinar coisas totalmente erradas, que divergiam com aquilo que Cristo havia estabelecido, e ainda dizendo que era a palavra de Deus. Pessoas que traziam coisas novas e diziam, olha, eu vou acrescentar aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Pessoas que usavam versículos isolados do Antigo Testamento, e aqui ainda o texto dizendo, para fonte de lucro. E nós precisamos entender e tomar um cuidado gigantesco, porque parece que tem algo muito parecido por aí hoje em dia. Esses dias eu estava assistindo uma pregação, e aí me chamou a atenção a um link, eu fui dar uma olhada, e era uma igreja super conhecida fazendo uma conferência de prosperidade. E eu fiquei curioso, eu falei, gente do céu. Se nós pegarmos os apóstolos, um foi crucificado de ponta cabeça, um foi enforcado, o outro foi decapitado, um ficou pobre, o outro vendia barraca para sobreviver, o outro quase pedia esmola. Vamos ver o que essa prosperidade está querendo dizer. E eu apertei lá e comecei a assistir. E parecia que eu estava vendo esse combate de Paulo a Timóteo nos dias de hoje. Paulo trazendo para que Timóteo ensinasse nos dias de hoje. Pastores e líderes pegando versículos isolados e falando que se Israel prosperou, nós também podemos prosperar.
Se fulano prosperou, nós também podemos prosperar. Se Beltrano prosperou, nós também devemos pleitear a prosperidade na presença do Senhor. E aí nós encontramos igrejas fazendo campanha da casa própria, fazendo campanha do carro novo, fazendo campanha disso e daquilo. E gente, eu não sei, mas é uma contradição, porque nós vamos para o Novo Testamento e nós começamos a ler o tipo de vida que estes homens, que estes cristãos viviam. Era uma vida de entrega e devoção às coisas do Senhor. Era uma vida de se esquecer das coisas desse mundo e olharem para as coisas do céu. E de repente alguém vem e acha interessante falar a respeito de riqueza. E por um bom tempo eu ficava muito irado com esses pregadores da prosperidade. Eu falava, Senhor do céu, queima esses homens. Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que estes líderes, eles atraem multidões que são como eles. Pessoas que não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Sabe por quê? Porque se encontrar com Cristo é morrer para si mesmo e para esse mundo. Não há como eu e você negociarmos. Não há como eu e você começarmos a criar situações agora, onde nós pegamos, fulano prosperou, era o homem mais rico, não houve ninguém mais rico do que ele. Poxa, peraí, há um propósito, há um contexto para aquilo. Se nós pegarmos o próprio Salomão, o homem que a palavra de Deus diz que foi o mais rico de todos. Quando Deus pergunta para ele, o que você quer? Ele pede por sabedoria e conhecimento. Ele não pede por riqueza. Pastor, o que isso tem a ver com generosidade? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Em nome de Jesus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, diga piedade, aleluia. Sabe o que significa piedade, amados? Piedade é o comportamento que reflete a crença. É você dizer que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, através do seu comportamento. Uma vida piedosa é você dizer ao Senhor que você o ama e você ter tempo na presença dEle. É você dizer ao Senhor que você crê na palavra e lê-la. É você dizer que você prefere as coisas do céu do que as coisas dessa terra e jejuar. Isso é vida piedosa. É quando nós de fato representamos com a nossa vida e com as nossas ações aquilo que nós de fato cremos. Alguém que ensina outra doutrina e não concorda com as suas sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é arrogante, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E sabe o que acontece no meio desse contexto todo? Pessoas se acostumam a ficarem atrás do algo novo. E aí vão atrás de pregadores que pregam coisas novas. E é por isso que muitas vezes se ouve por aí alguém dizendo, ei, vamos voltar para o Evangelho? Está tão novo que já saiu da casinha. Está tão diferente que não tem mais nem contexto bíblico para mostrar e provar aquilo que o outro está pregando. Eu quero dizer nessa noite que a tua vida cristã seja pautada na palavra do Senhor Jesus. Que a tua vida cristã seja fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. Que a tua vida cristã seja baseada e fundamentada na revelação da essência e da simplicidade da palavra de Deus. E o que passar disso, você diga e fale, é anátema. Isso aqui não presta. Isso aqui é falsa doutrina. Isso aqui é heresia. Porque nós precisamos ser sábios. Precisamos nos atentar às coisas que de fato
estão gerando salvação em nós. Estão gerando uma vida piedosa, um cristianismo genuíno, um encontro com o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Paulo diz a Timóteo, olha, de fato é grande fonte de lucro a vida piedosa. Com o quê? Com o contentamento. Contentamento. Contentamento, amados. Sabe o que é ser contente? É estar satisfeito com o que tem. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, ó, você está satisfeito com o que você tem? Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 8, quando Paulo está dizendo a Timóteo a respeito das características de um líder de igreja, ele diz assim, que não seja cobiçoso de sórdida ganância. O que é essa ganância? Essa ganância é o lucro ilegítimo, é o dinheiro fácil. É o dinheiro fácil. Ei, deixa eu te falar, quem é que vai numa conferência de prosperidade? Quem é que vai numa conferência de prosperidade? Quem quer dinheiro fácil? A Bíblia manda a gente trabalhar, você sabia disso? Aquele que quiser comer, que trabalhe. E aquele que não quiser trabalhar, que também não coma. A Bíblia fala isso. E aí, cadê essa prosperidade? Eu estou procurando ainda, não achei. Mas nós precisamos entender esses fundamentos, amados. Precisamos entender esses fundamentos. Porque há uma grande diferença entre enriquecer e querer ficar rico. Sabia? Não há nada errado em enriquecer. Quando isso é ocasionado de forma não intencional na vida do cristão. Provérbios 28, 20 diz assim, o homem fiel será abundante de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. E nós precisamos alinhar a nossa perspectiva para começarmos a falar de generosidade. Nós precisamos primeiro criar um fundamento correto para que desse ponto de partida nós possamos edificar o que de fato significa a generosidade. Enquanto pessoas estão negociando com Deus, quantos não dizimam para serem abençoadas? Quantos não dizimam para receber bênção sem medida? Aí abre lá em Malaquias 3:10 e fala, Deus promete fazer prova dele. Quantas vezes eu não ouvi um pastor chegar e falar, é o único lugar na Bíblia que Deus fala para fazer prova, e você vai lá e tem que fazer prova mesmo, venha dizimar que Deus vai te abençoar. Ou só eu que ouvi isso por aí? Ah, que bom. Sabe, amados, nós não podemos e nem devemos ser polêmicos, mas quando a palavra nos ensina a combatermos uma heresia, nós precisamos combater a heresia. Nós não estamos criando uma inimizade aqui, nós estamos lendo a Bíblia. E nós precisamos entender uma diferença da outra. Amém? O Senhor precisa alinhar a nossa perspectiva. Poxa, pastor, olha eu aqui, passando o maior perrengue. Eu dizimo e estou aqui, não fiquei rico. O que é dízimo? Eu quero, primeiro, a você que está nos visitando hoje, primeiro seja muito bem-vindo. Em 7 anos e meio, eu acredito que essa seja a terceira vez que eu vou falar a respeito de dízimo. Eu sei que há um ranço na igreja evangélica de que o pessoal fala que se fala de dinheiro o tempo todo, né? Mas em 7 anos e meio, essa é a terceira vez que eu vou falar a respeito de dízimo nessa casa. Então, em nome de Jesus, que você que está nos visitando também receba da parte do Senhor e seja ministrado a respeito disso, em nome de Jesus. Amém? Porque é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. Nós precisamos compreender o propósito desse princípio bíblico. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18.
Gênesis 14, 18. Amém. Glória a Deus. Muitos estão viajando, mas ainda assim, muitos vieram. Glória a Deus. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão, o quê? O dízimo. De tudo lhe deu Abrão o dízimo. Vai um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis capítulo 28. Vamos ler o versículo 22. Gênesis 28, 22 diz assim: E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Aqui já neto de Abraão, Jacó, falando também a respeito do dízimo. Abraão e Jacó viveram mais ou menos por volta de 2000 anos antes de Cristo. Isso quer dizer que é 500 anos antes da lei mosaica, 500 anos antes de Moisés, 500 anos antes do dízimo ser instituído como obrigação na vida do povo hebreu. Estes homens já dizimaram na presença do Senhor para aqueles sacerdotes que estavam ali como despojos de guerra. Agora veja só que interessante. Desde antes da lei, o dízimo ele era uma devolução daquilo que Deus já os havia abençoado. E é aqui que muitas pessoas se confundem no processo de entender o que o dízimo é. O dízimo, ele não é algo que faço para receber, mas é algo que faço por ter recebido. Essa é a grande diferença. Essa é toda a diferença. Porque estes homens, mesmo antes da lei, estavam fazendo algo por já haverem recebido. E é por isso que quando eu e você nos deparamos em Malaquias capítulo 3, abre lá, é o último pequeno profeta, o último livro do Antigo Testamento. Quem lembra da musiquinha? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Malaquias é o último. Posso fazer um parênteses? Se você tem filho, vai no YouTube, coloca lá músicas dos livros bíblicos e coloca para eles ouvirem. Eu tenho feito isso com os meus filhos, está sendo tremendo. A Ana Júlia acho que já decorou tudo, né? O Bento ainda não sabe nem falar meu nome, né? Mas daqui a pouco vai dar certo. Olha lá, Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está chamando aqueles homens e dizendo: olha, nós temos uma situação que precisa ser resolvida, vocês precisam voltar para mim. Mas vós dizeis, vocês estão dizendo então, em que havemos de tornar? O que a gente precisa arrumar? Qual é o problema? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nós dizemos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida.
Antes de nós falarmos a respeito dessa bênção, precisamos entender por que é que Deus, nesse ímpeto, nessa ousadia, pode falar a respeito de um furto, de um roubo. Porque se nós entendermos de fato que dizimar é devolver aquilo que Deus já nos deu, nós entenderemos que se nós não devolvermos, nós então estamos ficando com algo que não é nosso. E essa é a essência do roubo, ficar com algo que não é teu. Então, um pastor que te ama, que deseja te ver cumprindo as Escrituras, que você não roube ao Senhor e não fique com aquilo que não é teu, porque o dízimo nunca foi teu. Amém? Agora, o Senhor de fato fala a respeito dessas bênçãos sem medida. O que essas bênçãos são de fato? Se eu entrego algo que eu já recebi, então eu dou aquilo que não era meu. Por que eu serei abençoado? Primeiro, porque eu não serei amaldiçoado. Porque eu não estou fazendo algo de errado e desagradando o próprio Deus. E segundo, precisamos entender que Deus está falando aqui, primeiro, em plural. Vós recebereis, vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É sobre vós, é sobre o corpo. Se é sobre o corpo, essa bênção ela tem um propósito diferente. E a essência desta palavra bênção aqui, sem medida, deste termo bênção sem medida, significa presente para presentear. Olha que coisa linda. Isso significa que quando Deus decide nos abençoar por sermos obedientes a Ele, é para que tenhamos mais o que dar. É um presente que não fica comigo, mas é um presente que passa por mim. Olha que bênção, amados. E aí nós podemos então viver nessa forma onde nós compartilhamos aquilo que a pastora Sheila falou, compartilhamos uns com os outros o que de graça recebemos, aquilo que o Senhor nos dá. Aquilo que o Senhor nos dá. Poxa, pastor, mas espera aí, eu trabalhei para isso. É meu. Se o Senhor quiser acabar com o oxigênio que você está respirando, meu irmão, é um clique. Você não vai poder nem trabalhar mais. Se você fez de Deus o teu Senhor, você não tem mais nada que é teu. Se você fez do Pai o teu dono, Ele é dono não só de você, mas de tudo aquilo que você tem. E nós então, nessa perspectiva, precisamos começar a compreender o que a generosidade de fato é, de onde ela vem, de que ponto de partida ela nasce. De que ponto de partida ela nasce? Veja lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, porque muitos ainda podem dizer, pastor, eu ainda creio que isso tudo bem, é verdade, mas isso foi a época da lei, e a época da graça? O que eu faço na época da graça? Abre lá em Mateus capítulo 23, versículo 23. O próprio Cristo nos avaliza a permanecermos dizimando. Está escrito assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ponto e vírgula. Devieis, porém, fazer estas coisas, quais coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, quais? De dar o dízimo. Amados, o próprio Cristo está avalizando a prática do dízimo. E é importante nós entendermos que Cristo, apesar de ainda não ter padecido, apesar de ainda não ter ido para a cruz, apesar de ainda não ter descido o Espírito Santo, Ele já anunciava com a sua própria vida este ano aceitável do Senhor. É só nós prestarmos atenção como Ele lida com o sábado, como Ele lida com os fariseus, como Ele lida com os publicanos, com os gentios, com os pecadores, como Ele resume as leis. Ele não estava mais vivendo somente na lei, mas Ele já estava ensinando a graça.
E nós precisamos entender isso, porque quando nós vemos Cristo avalizando o dízimo, Ele está dizendo, olha, continuem fazendo isso, porque isso é bom, isso é correto, isso precisa permanecer assim. E debaixo desse entendimento, precisamos primeiramente guardar o nosso coração, para que não sirvamos ao dinheiro. Precisamos guardar o nosso coração, para que não sirvamos aquele que consegue se assentar no trono, que é só para o nosso Deus se assentar no nosso coração. E eu quero levar você essa noite a uma reflexão. Qual é o valor do dinheiro no teu coração? Qual é o valor do recurso no teu coração? O que o Senhor tem falado a respeito disso? Quais frutos você tem dado a respeito destas coisas? Como você lida com estas coisas? Quão desprendido de fato você é das coisas desse mundo? Há um momento justamente onde Jó se encontra, recebendo todas as más notícias que ele recebeu a respeito de tudo o que ele havia perdido, dos filhos que ele havia perdido. E neste momento, lá em Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deixa eu dizer a você nessa noite, se você está passando por uma crise financeira, não atribua a Deus essa falta. Não atribua a Deus. Não questione, por que Deus está me fazendo passar por isso? Na verdade, o teu discurso deveria ser um pouquinho diferente. Deveria ser como o do apóstolo Paulo. Aprendi a viver no muito e no pouco. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Seja fortalecido pelo próprio Cristo se você hoje vive no pouco. Seja fortalecido pelo próprio Cristo se você hoje vive no muito. Para que o teu coração não se prenda às coisas que vêm e vão. Porque o dinheiro, eu digo a você, é passageiro. É passageiro. Tem dia que tem dia que não tem. Mas a tua fé no Deus Criador de todas as coisas precisa permanecer. A tua fé naquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te gerou, aquele que te deu um propósito, que estabeleceu sobre a tua vida uma direção. Esta fé precisa permanecer inabalável. Seja qual for a circunstância e o momento em que você está vivendo. Não seja levado de um vento de doutrina a outro, ao ponto de que se a coisa apertar, você vai atrás de uma campanha. Porque é justamente nesse momento onde os falsos profetas se aproveitam e começam a ensinar aquilo que fere a essência do Evangelho. Se você ama a Deus, você sofre por Deus. Você espera, você suporta. Porque o teu amor por Ele deve ser inabalável. Deve ser inegociável. E só a partir disso, meus amados, nós poderemos de fato exercitar uma generosidade. Só a partir disso, nós poderemos exercitar de fato uma vida piedosa, uma vida no contentamento. Porque se você almeja por algo a mais, é porque você não está contente com o que você tem. E se você não está contente com o que você tem, você não consegue ser grato a Deus. Veja que buraco sem fundo é esse.
Se não há contentamento, não há gratidão. Se não há gratidão, não há reconhecimento do cuidado de Deus para com a tua vida. É por isso que correr atrás da riqueza é pecado para o crente. Correr atrás da riqueza é pecado para o crente. Diga comigo, correr atrás da riqueza é pecado para o crente. Ô pastor, e aí? O que eu faço? Trabalha, paga suas contas, mas enche o teu coração com as coisas do céu. Aquilo que a traça não corrói, que a ferrugem não leva embora. Enche o teu coração com as coisas que o Senhor gera dentro de você. Seja cheio de gratidão. Seja cheio da presença dEle. Deixe Ele tomar o teu coração. Deixe Ele fazer transbordar o teu coração daquilo que vem dEle. Deixa Ele substituir o teu coração das coisas desse mundo para com as coisas dEle, do céu, da palavra, dos valores. E daqui a pouco, você abrindo a porta do teu coração desse jeito, você vai começar a ver uma grande transformação. Onde talvez antes você andava angustiado e agora você se vê chorando em gratidão por um simples prato de comida. Onde de repente antes você estava chateado porque o teu colega comprou um carro melhor do que o teu e você ainda não conseguiu trocar o teu. E agora você vai conseguir abrir a janela do teu quarto, olhar para o sol e o céu azul e se derramar na presença dEle, porque Ele te preenche, Ele enche o teu coração, Ele transborda você de gratidão das pequenas e mínimas coisas, que são justamente nessas pequenas coisas que Ele nos ensina a estarmos satisfeitos por elas. Porque quando Paulo fala, não vos preocupeis com que haveis de comer ou vestir, já replicando aquilo que Cristo havia falado, amados, não é um contexto de São Bento do Sul, é um contexto de Oriente Médio, onde se tinha uma roupa, onde se tinha um prato de comida ou alguma coisa guardada para comer. E nós começamos então a pegar esse contexto que é tão longe do nosso e trazermos para uma realidade de hoje e começamos a relativizar as coisas, achando que algum de nós aqui é pobre. Posso te dar uma boa notícia? Não tem ninguém pobre aqui. Poxa vida! Uau! Não tem ninguém pobre aqui. Na verdade, somos prósperos. E na semana que vem, eu quero trazer a responsabilidade dessa prosperidade, que é de fato a generosidade. Mas até aqui, que o Senhor possa encher o teu coração de gratidão. Até aqui que você possa vislumbrar para as mesmas coisas que você olha todos os dias. Mas que o Espírito tenha acesso no teu coração a transformar os valores que há dentro do teu coração, para que quando você olhar para as menores e mais singelas e simples coisas, o Senhor tenha acesso para derramar das coisas mais poderosas e das revelações mais estonteantes que há no céu para o teu coração, em nome de Jesus. E que você de fato possa ser grato a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele faz na tua vida, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar.